Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus de todos os dias, meditando a palavra. O tema: tentando achar uma explicação para a lei obrigatória do celibato dos padres, parte 2. Contextualizando as falas do Papa Francisco que antecederam ao Sínodo da Amazônia, nesta série de reflexões, nossa intenção é encontrar uma explicação plausível para o não dito pelo Papa Francisco ao pedido dos bispos reunidos no Sínodo da Amazônia, que pediram a ordenação de homens casados, bons maridos e bons pais de família, exatamente como era nos primórdios da Igreja. Mas Francisco disse não ao pedido dos bispos. Por quê? É o que tentaremos descobrir. Desde que foi eleito Papa em março de 2013, em muitas mensagens referindo-se à questão do celibato, Francisco encheu o mundo de esperança de que, finalmente, o ferrolho do Vaticano, nessa questão específica, iria se destravar e desenferrujar, e o celibato obrigatório iria sofrer a flexibilização tão esperada e desejada. Em suas falas, discursos, entrevistas e diálogos com os bispos, o Papa Francisco sempre deixou aberta a possibilidade de rever a rígida e intocável regra obrigatória do celibato. Até Bento XVI, ninguém tinha esperança de mudança nenhuma nessa regra disciplinar. João Paulo II não permitia sequer que esse assunto fosse tratado com ele. Assim era a atmosfera nas altas esferas da Igreja Católica, precisamente no Vaticano. O assunto celibato era considerado imexível e intocável. O Papa Francisco mudou esse clima, primeiramente dizendo para o mundo que o celibato não é um dogma, mas uma disciplina, e, portanto, pode ser mudado. Isto nós já sabíamos. A novidade foi ver o Papa tendo a coragem de dizer isto abertamente numa entrevista. Francisco teve essa coragem. E mais, ele incentivou os bispos a estudarem a possibilidade de ordenarem homens casados, os viri probati, como presbíteros. Portanto, quem abriu os horizontes, antes totalmente fechados, criando a expectativa de que o paradigma do celibato poderia ser modificado, foi o próprio Papa Francisco. E essas preliminares alvissareiras começaram apenas um ano após ele assumir o papado, no dia 14 de abril de 2014. Ele recebeu em audiência privada no Vaticano o bispo Dom Erwin Krautler, da Diocese de Altamira, no Xingu, no estado brasileiro do Pará. A conversa privada entre o Papa e o Bispo foi tornada pública pelo próprio Dom Erwin, que disse à imprensa o teor desta sua conversa com o Papa. Sou bispo da maior diocese do Brasil, em extensão territorial, com um território equivalente ao da Alemanha. Minha diocese tem 800 comunidades e somente 27 padres. Tem comunidades onde a Eucaristia só é celebrada uma vez por ano. Se, como diz a doutrina católica, a Eucaristia faz a Igreja, a minha Igreja está definhando por absoluta falta de padres para celebrar a Eucaristia. E o bispo Dom Erwin concluiu a sua fala dizendo ao Papa Francisco: a Igreja é responsável por esta situação. Em resposta ao então bispo do Xingu, o Papa acenou com a possibilidade de se experimentar a ordenação de homens da própria comunidade, sem a necessidade de anos de estudos acadêmicos. Pessoas já engajadas no serviço pastoral das comunidades, com trabalho próprio e podendo ser casadas. Temos o exemplo bíblico dos viri probati, homens casados, bons maridos e bons pais, provados na vida familiar e na comunidade.
Assim eram escolhidos os ministros, bispos, presbíteros e diáconos nas comunidades fundadas e administradas pelo apóstolo Paulo, conforme primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 5, e carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 7. Isto é bíblico e deve ser sempre lembrado. O bispo Krautler, ao sair da audiência com o Papa Francisco, afirmou que o Papa lhe disse: "Eu já pedi aos bispos que me mandem propostas ousadas e corajosas." O que Francisco quis dizer com isto? Não é difícil entender que o Papa demonstrou estar aberto a fazer mudanças na rígida regra do celibato dos padres, mas não queria decidir isto sozinho. Por isso pediu a opinião dos bispos. Eu e mais 99,9% das pessoas entendemos assim, porque isto nos pareceu evidente. Nesta série, irei mostrar-lhes o documento final do Sínodo da Amazônia, através do qual os bispos fizeram ao Papa o pedido oficial para a ordenação de homens casados e para a ordenação diaconal de mulheres. Também irei mostrar-lhes a resposta do Papa Francisco na exortação apostólica pós-sinodal Querida Amazônia, de 2 de fevereiro de 2020. Antes, porém, seguirei mostrando alguns antecedentes preliminares ao sínodo, como as declarações de apoio de alguns bispos, exatamente como o Papa havia pedido. Seguiremos com o assunto amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.